então ao terceiro vídeo. Vamos falar sobre as operações entre conjuntos, né? Nós temos a união, a interseção, a diferença e o complementar. O que seria cada uma delas? Bom, unir dois conjuntos, como o próprio nome está afirmando, é juntar os dois conjuntos num só, né? Eu chamo a atenção aqui para o conectivo ou, né, o conectivo da união entre conjuntos. Então, os elementos que estão na união entre A e B são os elementos que estão em A ou em B, né? Então, é juntar os dois conjuntos. A interseção, um exemplo aqui de união, dados esses dois conjuntos A e B, unir os dois seria juntar os elementos dos dois num só conjunto, né? Então, o conjunto A tem o número 2, o conjunto B não tem, mas então ele vai para a união, já que é juntar os dois num só. Então, vem o 2, o número 3 está nos dois conjuntos, ele vem só uma vez para cá, não precisa colocar duas vezes. Do mesmo jeito, o número 5, né? Então é juntar os elementos dos dois conjuntos num só. Aí, dois exemplos de união. A interseção entre os dois conjuntos é pegar os elementos que fazem parte do conjunto A e também do conjunto B. Então chama a atenção aqui do conectivo E, que é o conectivo da interseção. Então a interseção é o que os dois conjuntos têm em comum, né? Pode acontecer dos conjuntos não serem disjuntos, como foi comentado no vídeo anterior, e não ter nenhum elemento em comum entre eles, né? Então a interseção, um exemplo, é pegar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, por exemplo, esses dois conjuntos A e B, o número 2 não é um elemento comum, mas o número 3 é, o número 5 também é, e o número 8 também é, são elementos comuns aos dois conjuntos. Por isso que a interseção, nós temos esses elementos. Esse é o símbolo da interseção. Diferença entre conjuntos, né? Então, A menos B, a definição de A menos B, né? É você pegar os elementos que estão em A e não estão em B, né? Ou seja, elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. É o que está dentro de A e não está dentro de B. Essa é a diferença. Claro que eu poderia também aqui fazer o B menos A e já seria o contrário, né? São os elementos de B que não são elementos de A. Então, como exemplo, o A menos B aqui seriam os elementos que estão em A e não estão em B. No caso, o 2 e o 6 são elementos que estão em A e não estão em B. Fazendo B menos A, são os elementos, agora é o contrário, são os elementos que estão em B e que não estão em A, isso só o número 9. Então, observem que a diferença entre conjuntos, ela não é comutativa, né? Ela não é comutativa, né? A comutatividade a gente tem nas operações entre os inteiros. A gente sabe que se eu multiplicar x vezes y, isso é a mesma coisa que y vezes x, né? Ou seja, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, por exemplo, né? Essa é a chamada propriedade comutativa da multiplicação, né? Observem que isso não vale na diferença. Tem um outro exemplo aqui embaixo, verifiquem ele. O complementar, para o complementar nós precisamos de um conjunto chamado conjunto universo, né? Nesse conjunto universo, o complementar é uma diferença, é o conjunto universo menos o conjunto A. Então, são os elementos do conjunto universo que não estão em A. Então, é o que está fora de A, o que está de azul aqui, é o que está fora do conjunto A. Isso é o complementar. Então, por exemplo, o conjunto B, ele é um conjunto universo, porque o conjunto A ele está contido em B, ou 3 e 5. E aí, o complementar de B em relação a A é o B menos A. Seriam os elementos de B que não são de A, e aí o que sobra aqui é o 2, o 4 e o 6. Esse seria o complementar de B em relação a A. Conjuntos numéricos, nós temos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais, mas vamos ver isso no próximo vídeo. Encerramos esse momentaneamente.